Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Gabi e estou aqui juntamente com a intérprete Débora Fernandes para a nossa aula de língua portuguesa. O tema de hoje será ler e escrever para compartilhar. Sejam todos bem-vindos e vamos à aula. E falando em leitura, com qual frequência você lê livros? Que tipo de livro lhe agrada mais? Qual é a sua preferência? Você prefere textos como poema, contos, textos informativos, histórias em quadrinhos? Me conta aí. Vamos falar sobre esse assunto. Bom, potencializar a leitura literária é muito importante para a formação dos estudantes. A formação do leitor se dá por meio de atos concretos. E que critérios você utiliza para escolher os livros que você vai ler? Você costuma olhar o título, ou a capa, o autor, as ilustrações? Ou é uma indicação de algum amigo? Pensa só, a professora chega na sala de aula com várias opções de livros. Como que você escolhe o livro que você vai ler? Pensa aí e compartilha com a sua turma. Bom, você sabia que os livros de contos são geralmente os mais procurados por crianças e adultos? Normalmente, há uma procura por histórias engraçadas que causam medo, suspense, romance e esperteza. E falando em contos de esperteza, conhecidos também como contos de artimanha, os contos de esperteza fazem parte das narrativas de tradição oral. São contos populares, presentes na boca do povo, histórias muito antigas, transmitidas de geração em geração e modificadas ao longo do tempo. Nos contos de artimanha, que podem ser protagonizados por humanos ou por animais, prevalece uma moral ingênua. A artimanha é usada como uma arma de legítima defesa. O protagonista desses contos sempre é movido por um objetivo, geralmente um problema a ser resolvido. A trama é sempre organizada em torno de um personagem que utiliza a esperteza para obter o que deseja. Nesses contos, não há presença de elementos mágicos nem encantamentos. Mas você sabia que existem algumas pessoas que consideram que personagens e eventos dessas narrativas podem ser má influência para os alunos do ponto de vista da formação moral? Mas isso é um equívoco, porque pensar dessa forma, visto que as crianças são inteligentes e capazes de discernir entre a fantasia, o era uma vez e a vida real. Vamos conhecer um conto de esperteza. A Camponesinha Sagaz. Vamos ler. Houve uma vez um capônio que não possuía nem um pedaço de terra, apenas uma casinha e a filha. Esta, um dia, disse ao pai: deveríamos pedir ao rei que nos desse uma quadra de terra. O rei, ao saber que eram tão pobres, deu-lhes um lote que não passava de um torrão cheio de mato. Pai e filha puseram-se a capinar e a revolver aquela pobre terra, a fim de semear algum trigo e hortaliças. Já haviam cavado quase todo o torrão, quando acharam semi-enterrado um pequeno pilão de ouro maciço. Escuta aí, disse o pai. Como nosso rei nos deu esse campo, acho que deveríamos dar-lhe este pilão como prova de reconhecimento.
A filha não era da mesma opinião e falou: meu pai, se lhe levarmos o pilão, há de querer também a mão de pilão e teremos que procurar. Portanto, acho melhor ficarmos calados. O pai, entretanto, não lhe deu atenção. Embrulhou o pilãozinho e foi levá-lo ao rei. O rei aceitou o pilão, mas perguntou se não haviam achado mais nada. Não, majestade, respondeu o camponês. O rei disse-lhe: é preciso trazer também a mão de pilão. O camponês respondeu que haviam procurado, mas não conseguiram encontrá-la. Essa explicação de nada serviu e o rei mandou que o trancassem na prisão até que tivesse encontrado o tal objeto. Diariamente, os guardas levavam ao camponês a ração de pão e água, que é o que dão nas prisões, e sempre o ouviam lamentar-se e exclamar: ah, se eu tivesse dado atenção à minha filha! Tanto ouviram essa exclamação que contaram ao rei, repetindo o que sempre dizia o prisioneiro. Contaram ainda que ele não queria comer nem beber nada. O rei, então, mandou buscar o prisioneiro e perguntou-lhe: que foi que tua filha disse? Majestade, ela disse que eu não trouxesse o pilãozinho, senão teria que achar também a mão de pilão. Tens uma filha bem inteligente. Manda que venha cá. Assim, a moça teve que comparecer à presença do rei, o qual lhe perguntou se realmente era tão sagaz e inteligente. A fim de prová-lo, ele lhe daria um enigma para resolver. Se o conseguisse decifrar, ele se casaria com ela. A moça respondeu prontamente que o decifraria. Então o rei disse: tens de apresentar na minha presença, nem vestida, nem nua, nem montada, nem de carro, nem na rua, nem fora dela. Se conseguires fazer isso, casarei contigo. A moça retirou-se. Em seguida, despiu-se completamente. Assim, não estava vestida. Envolveu-se numa rede de pescar e não estava nua. Tomou emprestado um burro, amarrando-lhe as pontas da rede no rabo para que ele a puxasse. Assim, não estava montada e nem de carro. Fez o burro andar sobre o suco produzido pelas rodas do carro, de maneira a tocar o chão, só com o dedo maior. Desse modo, não estava nem na estrada, nem fora dela. Quando o rei a viu chegar, disse-lhe que lhe havia acertado completamente. Mandou soltar o pai dela e, em seguida, casou-se com ela. Alguns anos depois, deu-se o caso que muitos camponeses estavam em frente ao castelo, com os carros, depois de terem vendido a lenha. Alguns tinham atrelado bois e outros cavalos. Entre eles havia um camponês que tinha 3 cavalos e um potrinho recém-nascido, o qual saiu de perto da mãe e correu a refugiar-se entre 2 bois que puxavam o carro. Os donos puseram-se a discutir e a brigar aos berros. O dono dos bois queria para si o potrinho, dizendo que era filho dos bois. O outro insistia dizendo que o potrinho lhe pertencia e que era filho
dos cavalos. A contenda foi levada ao rei e este sentenciou que o potrinho deveria ficar no lugar que escolhera. Assim, ficou pertencendo ao dono dos bois, embora injustamente. O outro camponês foi-se embora, chorando e lastimando-se por ter perdido o potrinho. Mas ele ouvira dizer que a rainha era muito inteligente e sagaz e de origem camponesa. Dirigiu-se a ela, pedindo que o ajudasse a recuperar o seu potrinho. Ela respondeu: sim, eu te ajudarei, se prometes não me trair. Eu te ensinarei o que tens a fazer. Amanhã cedo, quando o rei for assistir a parada, coloca-te no meio da rua pela qual deve passar. Pega uma rede de pesca e finge estar pescando. Continua a pescar e a despejar a rede como se realmente estivesse cheia de peixes. Ensinou-lhe também as respostas que deveria dar. Na manhã seguinte, lá estava o camponês pescando em lugar seco. Passando por ali, o rei viu e mandou o batedor perguntar o que fazia aquele maluco. O camponês respondeu: estou pescando. O batedor perguntou-lhe que pretendia pescar em plena rua, onde não havia água. Ora, respondeu o camponês, se 2 bois podem produzir um potrinho, eu também posso pescar onde não há água. O batedor foi transmitir essa resposta ao rei, o qual mandou chamar o camponês. Exigiu que o confessasse logo, mas o camponês não queria faltar ao compromisso com a rainha e repetia: Deus me livre, Deus me livre, é ideia minha, é ideia minha. Então, colocaram-no sobre um feixe de palha e espancaram-no tanto que o coitado acabou confessando que fora a rainha. À tarde, chegando em casa, o rei foi ter com a rainha, dizendo-lhe: por que és tão falsa para comigo? Não te quero mais por esposa. Volta para a tua casa. Permitiu que ela levasse consigo a coisa mais cara e preciosa que possuía. Ela lançou-se ao pescoço do rei, dizendo que desejava despedir-se dele. Mandou que servissem uma bebida qualquer para brindar a saúde do rei e, disfarçadamente, colocou no copo uma solução que o fez cair em profundo sono. A rainha mandou que lhe trouxesse um belo lençol de linho, no qual envolveu o rei. Em seguida, ordenou aos criados que o levassem para a carruagem, estacionada em frente à porta. E ela mesma o conduziu depois até a sua casa. Uma vez lá na sua casinha, ela deitou na própria cama, onde ele dormiu um dia e uma noite. Quando acordou, olhou espantado em volta, exclamando: meu Deus, onde estou? Chamou os criados, mas não haviam nenhum. Por fim, chegou a mulher, que entre um sorriso e outro disse-lhe: meu caro senhor, deste-me ordem de trazer comigo o que eu mais gostava e me era mais precioso. Ora, nada no mundo me é mais caro e precioso do que vós. Assim, trouxe-vos comigo.
O rei ficou tão comovido que os olhos se encheram de lágrimas. Minha querida mulher, tu és minha e eu sou teu, e nada nos separará. Reconduziu-a novamente ao paço real e quis que se tornassem a casar. Certamente, se não morreram, ainda estão juntos até hoje. E aí, gostaram desse conto? Vocês já conheciam? Perceberam alguns elementos desse conto? E o enigma? Você conseguiu responder? Vamos agora para a nossa ação propositiva. Bom, agora que você sabe um pouco mais sobre esse conteúdo, chegou a hora de praticar. E se o rei propusesse outro enigma para a camponesa resolver antes de se casar com ela? Você vai planejar um enigma para fazer parte dessa história. O que o rei poderia pedir para a camponesa decifrar? Pensa aí. Agora, você deve acessar o portal Conexão Escola e lá você vai encontrar a atividade proposta para essa aula. Atividade 5. Ler e escrever para compartilhar. É isso aí! Eu vou ficando por aqui. Até a próxima! Tchau, tchau!